é que é muito bom, o melhor momento não, o melhor modo, né? De você combater a mentira é trazendo a verdade, né? Contra a verdade, a mentira, né? Perde total valor, até porque mentira só tem uma única finalidade, que é de tentar confundir a cabeça das pessoas. Eu recebi ontem, inclusive, fui abordado aqui na Praça Maria Aurora por uma senhora que me disse: ô Moisés, tiveram na rádio recentemente e disseram que a saúde de Lagoa de Itaenga está entregue às baratas, está um caos. Se você for agora, Moisés, eu vou agora com você. Eu acabei de chegar do hospital, tinha 4 médicos lá, tinham 3 médicos no plantão e mais o diretor, que também é médico, estava também prontamente atendendo a população, né? Então, essa é a verdade que vem de quem realmente é o patrão, que é o nosso povo, né? E com relação ao cardápio da merenda, né, que disseram que estava passando banho, né? Tá bom de passar banho na venda de alguém por aí, né? Para parar de mentir. Agora que a verdade é essa aqui, ó. Segunda-feira, esse é o cardápio da semana. Segunda-feira foi pão assado com achocolatado na merenda escolar do nosso município. Na terça-feira, que foi ontem, cuscuz com frango guisado, que também é merenda, também é alimento. Hoje, quarta-feira, tem feijoada com charque, calabresa com arroz, tudo certinho. Hoje é o cardápio da merenda aqui no município. Amanhã nós teremos cachorro quente, viu, Júlio? Cachorro quente com salsicha, com carne de soja, carne moída e suco, fazendo um acompanhamento que é para o pessoal comer e não se engasgar, né? E na sexta-feira, aquela sopinha de legumes com carne. Olha só, Júlio, hein? É a tua cara, é ou não, Júlio? Então está aqui, não é? A verdade dos fatos para combatermos e desmoralizarmos o mentiroso junto com o seu cardápio de mentira, né? Já que falamos aqui no cardápio. Mas, vereadora Maria Anunciada, boa tarde, é uma satisfação receber a senhora aqui neste horário. Boa tarde, Moisés, um prazer todo meu de estar aqui com você, o Júlio Filho, o Ratinho, né? Que é a nossa prata da casa, e todos vocês. Eu quero mandar agora... Pois não, fica à vontade. Quero mandar agora para todos da zona rural, um abraço para todos vocês que são corda do meu coração. Agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui, mandando a minha mensagem para todo canto de Lagoa de Itaenga e para todos outros lugares que estão escutando. Para mim, Moisés, é um grande prazer de estar aqui. Eu sinto um prazer muito grande, uma alegria muito grande quando eu sou convidada para ir para um lugar que a gente lá só é para usar a verdade. Então é aqui. Aqui eu acho que não adianta vir mentir, querer passar banha na venta de ninguém, porque banha, não é todo mundo que usa banha não, só esse negócio de botar essas banhas em comida, botar banha em cachorro quente, botar banha na venta dos outros, não é o feito do nosso grupo não, o nosso grupo é o grupo do 10, é a verdade, só a verdade. E falar em banha, né, eu recordo, tem muita gente aí que já passou dos 17 como eu e vai recordar que margarina é um negócio bem pra cá, né? Mas na minha época de criança, as mulheres, né, além do cuidar dos filhos, além de não ter televisão, e quando tinha, era pela misericórdia e não tinha controle, tinha que levantar para aumentar o volume, diminuir, trocar de canal, né? Hoje tudo é facilitado, né? Mas na época, né, dava banho naquela ninhada de menino, quando acabava de dar banho no segundo, o primeiro que tinha tomado banho já estava sujo de novo, né? Era aquela agonia toda, e a mulher ainda arrumava tempo para derreter o tocinho do porco, né? Tirar a banha do porco, que era para fazer as frituras, né? Já que falamos em banho. Isso não é um programa, isso é um mercado público. Mas, vereadora Maria Anunciada, já que a gente faz muito tempo que não conversávamos, nós temos aqui diversos assuntos a tratar com a senhora. E a senhora só tem essa bagagem toda com relação à história de Lagoa de Itaenga, porque a senhora verdadeiramente, né, tem uma história voltada para o nosso município. A senhora é filha de agricultor, começou a trabalhar muito cedo, enfim. Eu não quero aqui que a senhora traga para a gente toda aquela biografia que grande parte da nossa população já conhece. Mas quero que a senhora traga para a gente aqui uma explicação que hoje ainda, não é, mexe muito com o inconsciente das pessoas, que é aquela tal questão: entro na política, não entro? Qual é o caminho, qual é a porta de entrada, né?
a quem eu devo procurar para me orientar, que grupo me filiar, qual é a ideologia partidária que na época que a senhora entrou certamente existia, hoje praticamente está extinta, não é? A gente vê aí um amontoado de políticos, com todo respeito aos nossos amigos que nós temos, né, envolvidos na política, e a política é a engrenagem que faz o bom funcionamento da nossa sociedade, mas a gente está vivendo um contexto social bem diferente da época, do tempo em que a senhora começou, né? Então, qual foi o seu primeiro passo na política, o que lhe motivou, para que a gente possa ir conversando aqui até a completar o nosso tempo, que hoje será valoroso? Moisés, a minha história na política, eu mesmo acho ela muito linda. Eu não me preparei para escrever um livro ainda da minha história, mas eu já pedi a Deus que, se fosse da vontade dele, eu chegar essa hora de fazer um livro da minha história. Minha história, principalmente política. Pois não. Ela começou assim. Eu acho que você era pequeno, você mais lembra de uma eleição que teve aqui, que foi Jaime Maguari, Edielso, que é família de Nivalci. Eu acho que você lembra disso. Jaime Maguari, minha gente, ex-vereador do município, Isso. né, foi candidato a prefeito, não a vice-prefeito, não? Isso. Foi candidato a vice de Edielso, né? De Edielso, que é cunhado de Nivalci, do ex-vereador e ex-presidente da Câmara de Nivalci. Lembro sim, vereadora, pode ir falar. Naquela época, eu vivia no canavial de cana junto com meus pais. Todo mundo sabe da minha história. Eu não fui filha de pessoas alta. Não foi criado em apartamento. Da alta no dinheiro. Eu sempre fui aquela criança humilde que, para comer à noite, tinha que trabalhar o dia. Então, meus pais limpavam cana em Fortaleza. E naquele tempo não era fechado. Aí meu pai levava a gente tudinho para tirar mais uma conta, né? Para ajudar mais. E lá veio o carro de som, era um Fusca, com a boquinha de microfone, alô, alô, muita atenção, vamos votar em fulano de ciclano. E eu às vezes levava, meu pai tinha raiva, porque eu saía abaixadinha na carreira de cana, me parando na cana, para chegar lá e olhar e escutar aquilo ali que eu achava Aquilo lindo. já despertava a sua atenção. Já, seu interesse. muito. E na época eu morava um Cipriano, que era, todo mundo sabe, o tio de Felipe. Conhecia. Aqui na Casa Grande. E eu era uma criança que passava muita fome. Meus pais chegaram aqui em Lagoa do Itaenga e cortava cana, e limpava cana. Era a única fonte de renda naquela época. Então, ali eu me despertou para ser político. Eu achava lindo. Meu avô, José Ricardo, ele tinha sido candidato. Meu tio, Manuel Ricardo, também já tinha sido candidato. Sim, sim. Eu já tinha uma política, já aos poucos, invadindo o sangue, né? E daí por diante eu disse, um dia eu vou ser candidata, eu vou ser uma política em Lagoa do Itaenga. Eu botei isso na cabeça, depois melhorei de vida, saí da história de limpar cana e vim limpar a estrada e varrer as ruas de Lagoa do Itaenga. Naquela época era o chão batido. Mas naquela época existia esse cortejo, vamos dizer assim, esse assédio, porque hoje todo mundo é assediado a ser candidato a vereador. Eu, por exemplo, misericórdia, né? Não estou aqui falando isso para me envaidecer, não. É porque o pessoal realmente, né, fica cortejando a pessoa, sai candidato, e depois despreza e quem quiser toca o barco para frente. Né? Eu, conhecendo o meio, nunca me interessei muito, né? Mas na época que a senhora deu os primeiros passos no registro da sua candidatura, de se envolver em partido político, em grupo político, tinha as facilidades de hoje, vereadora? Olha, Moisés, na realidade não era como hoje. O assédio hoje é diferente. E você sabe, né? Vai uma pessoa na sua casa hoje, chamar para candidato, e às vezes não vai nem pensando na sua dinâmica, na sua moral. Muitos vai na sua casa chamar, assediar, né? Como é a verdade, propondo propinas, essas coisas. Naquela época, as pessoas tinham até medo de entrar na política, porque não era realmente a política de hoje. E que eu acredito que talvez fosse uma política mais séria. Sim. Né? Então, como eu estava dizendo a você, aí daí por diante eu fiquei com esse desejo, mas não teve jeito. Eu, criança pobre, e fui crescendo, e a vontade não saiu, e ficou em mim. E quando eu cuidei na vida, eu estava sendo chamada para falar em palanque. Eu, criança, dava meu discurso no palanque. Meu pedindo para alguém. Pedindo para alguém. Cabo eleitoral seu, de fulano, de ciclano. Aí meu pai não gostou quando viu falando nos palanques, até apanhei,
mas não tirei da minha cabeça de seguir a política. Quando eu completei meus 26 anos, eu fui convidada por Inacinho da Usina. Ex-prefeito. O ex-prefeito de Lagoa de Itaenga. Inacinho, minha gente, foi o primeiro vice-prefeito de Lagoa de Itaenga. Isso. Aí ele me convidou por ver eu. Aí, então, daí por diante, eu botei na minha cabeça ser candidato, mas não saí por aí. Deixei o tempo passar. Então, quando eu estava com 30 anos, eu enfrentei a vida política. É por isso que hoje eu tenho 71 anos, não me envergonho de dizer. Dona Maria? Já? Não tenho vergonha de dizer minha idade, porque não tem quem diga. Foi uma coisa que quem me deu foi Deus, eu não vou negar para ninguém. Só que esses 71 anos, porque eu vivo envolvida na política, e a política está no meu sangue, eu me sinto, Moisés, com 30 anos. Com a mesma vontade aí. A vontade que eu tenho de ver, não é eu vencer uma política. A minha vontade era de ver o meu povo itaenguense vencer os descasos que eu estava vendo acontecendo na minha cidade com o meu povo. Por isso que hoje eu estou aqui com muito prazer, com muita alegria. Estou feliz com o que está acontecendo na minha cidade. Sei que ainda falta muita coisa, a gente sabe disso, mas pelo menos não está mais como era. Daqui a pouco a gente chega nesse estágio aí. Vamos lá, vamos voltar um pouquinho mais. Eu gosto de história. História, para mim, é uma delícia falar de história e com quem tem história, conversar com quem tem história. Aí veio o seu primeiro... A senhora se candidatou, foi eleita. Aí, 88, eu fiz um batizado na minha casa de 4 filhas, né, que eu tive. Sim. Então, que todo mundo conhece. Aí esse batizado estaleceu no quintal, não pensava de ser candidata, não. Não saiu da minha mente de um dia ser. Aí surgiu... Mas aquela programação não era para isso, não era para lançar candidatura. Então, minha casa, muita gente, né? Como eu gosto, vocês sabem, às vezes, quando eu faço um jantar, uns almoços, eu gosto de minha casa lotada de amigos. Aí foi quando se juntou o deputado, ex-prefeito, né? Que já não era mais Inacinho, já, claro que já tinha ido muito avante. E me convidaram e disseram, você agora não vai fugir da raia, você vai ser candidato e a gente vai querer de todo jeito. Então, eu aceitei a candidatura com os poderes de Deus, como eu já vinha, como cabo eleitoral dos candidatos, trabalhando, levando gente para médico, ajudando as pessoas. Então, eu ganhei no primeiro mandato, passei os 4 anos, trabalhando incansavelmente com o meu povo, que esse é meu prazer. Quem foi o prefeito, dona? Foi o Fernando, né? O da Camboa, foi. E Fernando, a dificuldade naquela época, quero crer que foram muitas, né? Ave Maria. Olha, Moisés, eu sofri tanto no mandato, que Deus o tenha lá, mas você sabe que ele era uma pessoa boa, né? Mas ele, assim, não foi um bom prefeito, como todo mundo sabe aí, porque houve umas falhas muito grandes em pagamento, nessas coisas todas. Ô, dona Maria, eu já tenho também, né, uma certa vivência e convivência, né? Uma certa vivência dentro da política e convivência com os políticos, né? Quando eu digo com os políticos, eu poderia dizer convivência com a política. Não é só com a política. É com os políticos, porque cada político, como cada ser humano tem suas qualidades, seus defeitos, Verdade. Os políticos também, eles têm, né, a sua marca, a sua forma de, tanto de conquistar, de se apresentar, como também de executar aquele trabalho diante do que foi prometido em período de campanha. Eu me recordo muito bem, certamente a senhora vivenciou isso comigo, que o Fernando, ele gerou uma tremenda expectativa de que seria um excelente prefeito, que era um homem muito ligado à igreja, um homem que fez a campanha aí baseado no conhecimento do povo, na aproximação do povo através de encontro de irmãos e tal. Então, foi criada toda aquela atmosfera. Inclusive, essa semana nós perdemos aqui, eu quero até registrar com pesar, né? Nós perdemos um grande amigo, que foi também um grande batalhador e amigo do prefeito Fernando Antônio, o irmão Iaé, né? Que perdemos essa semana. Então, dona Maria, a gente volta àquele período para que as pessoas daquela época possam recordar e as pessoas de hoje possam identificar, não é? Porque cada político ele tem a sua forma de conquistar, não é? De se apresentar. Agora também tem, não é? Diferentemente de alguns, a sua forma de executar os trabalhos, né? Tem gente aí dizendo que até beija a boca do gato, cheira a boca do gato, né? Tem gente aí que está aproveitando e até passando manteiga na venta do gato.
mas a gente sabe que não tem nada de amor com o gato, né? O gato que se ferre com ele, né? Mas daqui a pouco a gente fala também, volta aí para a gente chegar a esse contexto. Então, Fernando, foi uma grande ilusão vendida ao eleitorado de Lagoa de Itaenga. E a senhora, me recordo que desde o seu primeiro mandato, era muito combativa, não só em cobrar as causas para atender a maioria das pessoas, como de modo muito especial, a senhora assumiu logo ali, no seu primeiro mandato, aquela bandeira de defender o salário dos servidores, né? Não só a quantidade, mas também a qualidade no pagamento. Então a senhora deve ter sofrido muito naquela época, né? Sofri muito. Como tenho dito, e o povo de Lagoa de Itaenga já presenciou isso, a olhos nus, eu sou povo, sabe? Eu não sou, mas eu vou ser gestão. Eu sou povo. Eu defendo uma gestão quando eu vejo que ela está indo certa. Então, quando eu vi naquelas horas, que na realidade eu não era da linha política dele, mas ganhou, está trabalhando certo com o povo, para mim é o que importa. E quando eu vi tudo indo para caminhos diferentes, né? Eu vendo o povo sofrendo, ô vereadora, me ajuda, diz alguma coisa lá na Câmara. Aí eu chegava na Câmara, nos meus discursos, né? E eu pedia que tivesse clemência do povo. Eu cheguei até um dia a dizer assim, você está lendo a Bíblia de cabeça para baixo? Será que você não viu na Bíblia que a Bíblia, Jesus fala na Bíblia, dê água a quem tem sede, comida a quem tem fome, e esses funcionários trabalhando com fome, isso não existe, e o dinheiro que está vindo para o povo. Isso eu criei, e com esse meu discurso, foi criando uma lacuna que eles ficaram com raiva de mim, tanto o grupo de vereador, como também o gestor, né? Para não estar mencionando. Até os vereadores do seu próprio grupo. Foi feito, se levantaram, muitos deles se levantou contra mim, mas eu digo, eu não vou baixar a cabeça, eu vou levantar a cabeça, porque foi assim que o povo me colocou na Câmara, foi para defender o povo. Se é para defender, como é que você é um candidato a vereador, o povo confia em você, você ganha com tantos votos, não importa se você ganhou para a presidência da Câmara, não. O importante é que você teve o voto livre do povo, de espontânea vontade, para você se eleger. E quando você chega na Câmara e vê um prefeito não fazendo certo e você vai defender o prefeito. O que é que hoje a gente acha bonito quando um vereador chega na Câmara e fala, não é defender Dimas, mas é defender a bondade que está sendo feita para o nosso povo. Sabe, eu acho isso. Então, não é pecado, nem é errado um vereador chegar na Câmara, mesmo que for um prefeito que não foi da linha dele, ou ele não trabalhou para ele nunca, mas ele está vendo que ele está fazendo certo, o povo está satisfeito, elogio. Naquelas horas eu não tinha isso, Moisés. Sim, sim. Aí o que eu tinha era cobrança. Toda semana tinha reunião e toda semana eu estava cobrando. Era o direito do povo. E por conta disso, não foi ele só, foi vários prefeitos que passou. Naquela época, vereadora, eu me recordo que foi ventilado, né, na cidade, boatos na cidade, comentários na cidade, que se pensou no movimento, inclusive, para judicializar o mandato do Fernando, colocando ele, inclusive, na condição de impeachment. Qual foi a sua posição naquela época? A senhora assinaria? De jeito, olha, eu não podia ficar ao lado de uma gestão que não estava dando certo, Moisés. Eu tinha que fazer o certo. Eu fui de acordo com o impeachment. Sim, sim. Entendeu? Sim. Fui de acordo. Agora, você sabe que hoje em dia a gente quer de um jeito, mas quem manda é a força maior. É verdade. Primeiramente, a força maior, para mim, é a de Deus. Mas aqui na Terra, existe uma lenda que a força do homem manda. Sim. Eu não, eu acredito que a força de Deus, ela prevalece mais céu. Entendeu? Mas tem um adágio também, vereadora, que eu sempre concordo com ele, que é aquele que às vezes a gente chega a entender, que é o certo, que o povo tem o governo que merece, né? Verdade. Né? Às vezes, também tem isso. Né? Às vezes o povo está sofrendo, mas né? Fazer o quê, né? Mesmo sabendo que a realidade é essa, né? Até porque que a gente vê que parte na Bíblia fala disso aí, né? Mas eu continuava defendendo o povo. Eu sempre fui povo e por conta disso eu fui muito judiada. A senhora, no seu primeiro mandato de mulher, a senhora foi a única? Olha, era eu e Silva Ramos. Foi a primeira, sempre né? Foi eu e ela. Primeira vez que a Câmara de Lagoa de Itaenga teve duas presenças femininas. Foi na época da vereadora Maria Anunciada e de Dona Silvia, que inclusive, né? As duas chegaram à presidência da casa. Foi isso mesmo. Certo. Então, aí o seu segundo mandato, na sua reeleição. Aí, pronto. Então eu fui trabalhando assim, né? No meu segundo mandato,
Foi lindo. Porque mesmo com essas dificuldades que eu tive com o gestor na época, aí o povo dizia, ó Maria, tu vai terminar perdendo voto. Eu disse, se eu tiver que ganhar, for para ser conivente ao erro, eu prefiro estar perdendo. Porque mesmo eu perdendo, eu me sinto ganhando. Me sinto vitoriosa. Mas o quê? Tive mais voto. Graças a Deus, fui vitoriosa. O retorno foi positivo. Tive mais voto do que na primeira. Certo. Na segunda, o seu segundo mandato, a senhora foi mais votada do mais que no votada, primeiro. Fui. E o seu segundo mandato? Foi muito difícil? O meu segundo mandato também foi difícil. Quem foi o prefeito? Eu não vou dizer a você que não foi difícil, porque é o seguinte, meu segundo mandato não foi o ex-prefeito... meu Deus, não esqueci agora Baixão Menino? Foi? Ele não foi? Ah, sim, é verdade, certo. E a senhora, inclusive, né, teve o mandato de vereadora com o prefeito Sebastião Menino, e a senhora foi colega dele no primeiro mandato. É verdade. Não podia ficar intrigado, né? Meu trabalho, o trabalho do vereador na Câmara, essa semana eu até falei nisso. Não falei machucando os vereadores, não. Sim. Que eu parabenizo, né? Eu falei que o conteúdo que o vereador tem na Câmara, pelo que eu sei, para trabalhar, nem é uma estrovenga, não é enxada, não é foice, não é facão. O que ele tem na Câmara, o material de trabalho que ele tem, é trabalhar em prol do povo. E se posicionar. E defender uma causa que for justa. O vereador, quando fala, ele está dizendo para o povo qual é o lado dele. A falância do vereador na Câmara, isso é muito importante. Isso porque é difícil de entender. Não tem como trabalhar sem ter que elogiar um prefeito que aí está. Não tem. Nós tocamos agora, há pouco tempo aqui, no nome de uma pessoa que ele sempre foi muito ruim em tribuna. Ninguém esperasse dele, ele foi uma grande liderança política em Lagoa de Itaenga. Popular, a maior liderança popular de Lagoa de Itaenga, essa é a minha avaliação. Mas ele foi uma grande liderança política em Lagoa de Itaenga e ele não tinha discurso, mas ele falava, né? E ele falava pouquinho, mas o povo entendia o que ele falava. Tanto é que ele ainda hoje, continua sendo a maior liderança popular da história de Lagoa de Itaenga, Sebastião José dos Santos, Sebastião Menino. Verdade, né? Moisés. Ninguém ia para a Câmara escutar Sebastião Menino dar um discurso, né, eloquente, falar. Não, ele era muito... A grande maioria da passagem das sessões solenes, das sessões ordinárias, né, da Câmara, Sebastião Menino ficava lá na dele. É verdade. Né? Mas tinha posição, né? Todo mundo sabia qual era a posição de Sebastião Menino. Isso. Não é isso? Já com Lamartine, o filho dele era diferente, né? Porque Lamartine se posicionava não só na sua conduta, mas também falando, né? Discussando e tal. E a vereadora também, além de ter essa posição de se declarar, né? Para que o povo, de se pronunciar, para que o povo soubesse sempre identificar com facilidade o lado dela, né? A conduta dela dentro do seu grupo político, ela também, né? Sabia colocar as coisas, cobranças objetivas e oportunas para que a gestão tomasse providência. Então depois a senhora veio a ter um mandato de vereadora com Sebastião Menino prefeito, não é? Com a vereadora Dona Silvia, né? A segunda mulher no mandato, depois a senhora veio para o terceiro mandato. A gente está conversando aqui passo a passo, viu? Verdade. E o povo que está ouvindo está gostando porque está conhecendo sua história. Então, aí, segundo mandato, trabalhei divinamente. Porque eu acho que quem trabalha, quem ganha para vereador, que vai abraçar o povo, fica abraçando o povo, não despreza o povo, essa pessoa, eu acredito que ele tem que ser visto, né? Então foi isso, fiquei abraçando todo mundo, cuidando das pessoas, tinha pessoas doentes que chegavam me procurando, eu ajudava a saciar a fome, não de todo mundo, porque nenhum prefeito pode com isso, mas aonde estava meu alcance. Então, Moisés, no terceiro mandato, foi aquela polêmica que você lembra, que o nosso vice-prefeito, né, o nosso ex-prefeito, Marcelo, passou a ser o vice de Sebastião. Foi. E eu disse, eu não vou. Partido vai, mas eu não vou. E agora, eu digo, eu fico, eu perdo a eleição, ganho daqui a... Que pra mim é assim. O importante é eu estar viva, trabalhando e lutando pelo povo. Aí, mas naquela época, o deputado
Henrique Herói fez, não, vereadora. Já que ele sabia que precisava de mim na campanha, né? Sim, sim. Aí disse, não, você vai sair candidato. Eu digo, da minha casa eu não saio para o diretório de oposição. Não tem quem faça. No dia da convenção Esse negócio deu de convenção. 3h30 da tarde e eu lá não fui. Deputado em Vitória, cuidando da convenção do filho dele lá, que era vice, candidato a vice. Aí ligou pra mim, Maria, você já... Eu disse, nem fui, nem vou. Nem vou. Aí ele disse, não faça isso não. Eu disse, apoio já tá feito. Eu passo 4 anos. Daqui a 4 anos eu vou permanecer trabalhando, eu volto. Ele disse, não, quando eu vi, o carro estava na porta. Para me buscar para o diretório. Naquela época, meu marido falecido, Sim, Heleno, sim. ele já estava lá com fotógrafo, pessoas para quando eu chegar, Todo o cenário vibrar, pronto para né, fazer o Huawei. fazer. Naquele tempo não tinha zap não, mas tinha aquele negócio que ele estava no iFit, umas E coisas tinha o assim. doutor Povão Isso. para a fofoca espalhar. Tirar foto minha, não Isso. tinha zap, né, para fazer Aham. isso. Aí quando o deputado disse, vou não, eu tô dizendo a você que eu não vou. Aí ele mandou o carro para eu ir. Eu disse, vou nada, não tem quem faça. Isso, Moisés, já eram as 4h20. Aí o mensageiro ligou para ele, aí eu morava nessa casa aqui da creche, ligou para ele, eu vi ele ligando, aí o mensageiro saiu com o carro, disse, vai-te embora para lá. Quando eu vi, chegou a advogada, os assessores de lá, o povo lá que estava fazendo Sei, a convenção, né? Com os a livros da documentação. convenção, com tudo, né? Para minha porta. Eu disse, aí quando chegou, eu disse, agora eu faço, agora para ir para lá eu não ia não. Aí eu Fazer assinei carnaval. tudo. Você lembra Aham. que eu tive tanto do voto, É verdade. sem ir num palanque, Foi. sem ir na porta do povo pedir o voto que não podia. Verdade. O juiz disse, olha, ainda me denunciaram. O juiz disse, olha, a dona Maria Anunciada, se eu encontrar você numa rua por aí fazendo campanha, você vai presa. Sabe, pois, doutor? Eu tenho muito medo de cadeia, viu? Fique tranquilo. Cadeia, tornozeleira, eu tenho tanto do medo. Não tem Isso quem é. faça eu usar, não. Só Na época, trocativo. na época não tinha essa moda de tornozeleira, Né, não. Mas mas- tem gente aí que tá fazendo tudo para estar com uma na Pois é. mocotó. Aí o que foi que eu fiz? Aí eu disse, doutor, até o dia da eleição, se o senhor me encontrar, me encontra de braço encruzado. Dito e feito, mas eu disse, olha, Jesus, tá nas tuas mãos, Senhor. Tudo que é meu tá nas suas mãos. Estava, está e permanecerá. Se for da tua vontade, eu vou ganhar a eleição, que eu já trabalhei muito esses 2 mandatos, fiz do que eu podia pelo povo. Moisés, eu fiquei incrível. No dia da eleição, 10 horas, me vesti azul. Troquei de roupa e fui votar. Quando eu chego no portão do João Vieira, encontrei o juiz. Doutor Fernando era na época? Doutor Severino. Doutor né? Severino, é algo daqui. Aí eu com o braço encruzado. Foi uma coisa, eu disse, pode ser que eu encontre aquele juiz por aqui. Eu de braço encruzado, o título aqui, numa carteirinha aqui. Aí quando eu topo nele, quando ele olhou pra mim, ficou olhando assim, acho que ele disse, que mulher da guta, viu? Olha, desencruzei os braços quando eu cheguei pra votar. Voltei, Cruzou os fui pra braços de casa. novo. Entendeu? Fui pra casa. Quando foi à tarde, umas 3 horas, eu fui pra igreja. Fiquei sentada lá na igreja, Moisés. Quando foi de 6 horas, eu só vi o grito do povo gritando. Maria ganhou, Maria ganhou. Maria, cadê Maria? Aí fazia assim, Maria, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Eu digo, então eu ganhei. Então ganhou. Se estão gritando assim, Sim, é. era aqui na rua da creche, perto da igreja. Sim, sim. Mas Moisés, quando eu saí, era tanta charanga na rua, mas eu não fui. Fui não. Saí dali, ó, pra casa. Por quê? Porque eu sabia que o juiz ainda podia me pegar, não era? É. Na deixa. Sim. Aí eu digo, não. Aí, graças a Deus, segui em frente, foram 5 mandatos consecutivos, né? Certo, Como você certo. sabe. Mas Aí- se eu perguntasse para a senhora qual foi o seu melhor momento da sua passagem pela Câmara até hoje, claro que a senhora pode ainda ter o interesse de voltar à Câmara, né? Porque a senhora ainda continua muito ativa na política, a senhora tem sido também, no momento, uma conselheira, né, da atual gestão, a senhora tem sido também uma observadora, né, do dia a dia da sociedade itaenguense, então nada a impede de voltar à Câmara, porque credibilidade e campo político para isso, eu acredito que a senhora vai sempre ter. Aí, mas eu gostaria que a senhora elegesse assim, lembrasse assim, buscasse assim na memória. Olha, isso aqui foi o melhor momento que eu vivi no meu mandato de vereador ali na Câmara. Moisés, tudo que eu respondo e tudo que faço, eu peço de seguimento a Deus.
E agora eu não preciso nem de pedir, porque está na minha mente e Deus está aqui com a gente. Olha, Moisés, todo momento. Todo momento. Tudo. Olha, mesmo com as dificuldades que eu tive, né, com gestões que não soube me valorizar, mas quando eu botava na minha cabeça que eu estava ali primeiramente pela vontade do meu Deus, né, do nosso Deus, e a vontade do povo, então Moisés, todo momento, todo segundo que eu passei ali foi louvável. A sua eleição para a presidência da Câmara, como é que se deu, dona Maria? A senhora lembra? Porque a gente que está de fora, o povão que está de fora, acha que é uma coisa simples. Você se eleger vereador, pode até dar um trabalho, mas depois de ser vereador, conquistar o voto da maioria ali dentro da Câmara é mais fácil. É assim? Ô Moisés, tem momento que eu fico em casa meditando as coisas que já aconteceu comigo na política, que jamais me faz desistir, porque a coisa melhor do mundo é Deus, né? Sim, sim, sim. E que as pessoas que têm uma fé plenamente em Deus, nada é difícil para ele, né? Então, eu naquele momento de eu ser candidata, surgiu outro candidato, que eu não quero mencionar o nome do meu ex-colega, né? Sim. E sabendo que eu ia ser candidata. Aí não foi, estava certo para o primeiro biênio, não foi. Sei. No segundo biênio, Biênio, minha gente, para quem não entende, né, para gente deixar mais claro, são os 2 primeiros anos, né? Primeiros anos. 2 anos de cada mandato Isso. como presidente da Câmara. Aí, Moisés, eu sou assim, Moisés. Se eu der uma palavra a você, para mim ela tem que ser cumprida. Do mesmo jeito, é um homem Sim. que der a palavra a mim, ou mulher, ou quem for. Como Prego batido, ponta virada e você acabou a já conversa. sabe a inclinação, né, do senhor lá que foi ex, né, que a gente pode Sim, dizer. sim. Eu não quero mencionar o nome. Deixa de pra lá. adversário, Deixa pra lá. entendeu? É o homem da banha. Pronto. Banha. O homem da banha. Pronto. Então, Moisés, ele fez um acordo comigo. Ia ser você no primeiro, mas vamos deixar ser fulano, né? E depois você é no segundo. Tudo bem. Eu sou do acordo. Sim. Agora eu não sou de querer me passar por trás. Nem me pisar de pé. Sim. Aí eu sei quando chegou os 2 anos, passa logo, né? Com a maior boa vontade, você sabe como é que eu trabalho, mais ou menos. Aí disse para surgir outro candidato. Aí eu cheguei para a pessoa e disse, eu não vou aceitar, viu? Não vou aceitar. Aí muita gente disse, mas Maria, tu não vai ganhar. Eu disse, eu ganho. Eu confio num Deus que tudo pode. O Deus que ele transformou a água no vinho, ele vai transformar o coração do homem. Agora, Moisés, foi parada, porque quando eu entrei na Câmara, no dia da eleição, as chapinhas estavam tudo pronta, minha e de outro colega meu, mais incentivado, né? Tudo do mesmo grupo? No mesmo grupo. Os 2 candidatos do mesmo grupo. Moisés, chegou a hora da votação, a urna foi para a mesa, como você sabe Sim, como é, sim. e eu ali, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A senhora confiava na vitória? Confiava. O Salmo 23, eu orava ele, eu acho que eu orei ele muitas vezes ali, quietinha na minha, e um olhava para mim e outro olhava para outro. Quando foi na hora de votar, o adversário, meu adversário não, o meu colega. O concorrente, o concorrente. Hum. Na hora de votar, ele desistiu da chapa. Na hora, Moisés, assim, a urna na mesa, as chapas tudo pronto. E eu tudo posso, disso me fortalece. Aí ele desistiu, terminou votando. Aí a senhora Entendeu? se elegeu presidenta da Mas me Câmara. fizeram um bicho muito grande, mas quem confia em Deus não tem medo desses bichos feios. Sim, né? sim. Aí eu O digo, seu mandato foi exitoso, foi. então? Aí ganhei minha eleição da Câmara, graças a Deus. Aí quando ganhei, tava aquela polêmica que tu viu que ficou vereador, que não podia sair candidato, porque... Foi, tinha conta rejeitada e tal, mas foi prestação também de por contas, conta que tinha surgido a lei da responsabilidade fiscal. fiscal. É. Aí, mas eu com medo daquilo, sabe quantas vezes eu queria 100%? Nenhum, só fiquei com 20%. Sim, sim. Acima do subsídio de Sei, vereador. sei. É porque quem está de fora, né? Eu sinceramente não posso dar nenhuma palavra aqui técnica, porque eu não conheço com profundidade, né? Mas me parece que o vereador, se um vereador ganha, por exemplo, R$ 5.000, quando ele se elege presidente da Câmara, ele dobra, vai passar a ganhar 10. Isso Né? aí hoje está mais claro. Sim, sim. Mas na época a lei tinha sido desengavetada há poucos dias e não estava uma coisa muito Sim. certa ainda. E como eu tenho muito medo
da palavra de esteja preso, sabe? Aí eu disse, eu não quero. Olha, Moisés, o povo do tribunal mangava de mim. Seu Tonho. Nesse tempo, o nosso amigo Lamartine, ele era candidato também, ele era da Câmara. Sim, ele sim. mesmo ficava assim, seu Era seu Toninho, colega vereador. pega essa mulher, enjeita uma coisa. Quero não, seu Toninho. Primeiro biênio, né? No segundo ano de presidente, eu disse, seu Toninho, passe para 30. Isso aqui, minha gente, que a gente está conversando aqui, que a vereadora, a ex-vereadora está conversando aqui, e ela, na época, foi presidente da Câmara, a gente trata isso hoje comumente como acordo, né? Acordo parlamentar. Isso é um negócio para ficar bonito, né? Não é, Júlio? Acordo parlamentar. Moisés, chegou até o prefeito, né? Como você falou, o negócio da banha. Sim. Ele disse que nem um filho dele, nem uma filha, se estivesse ali, fazia o que eu fiz. Chegava o final de mês, eu estou em São Maria. Sobrou tanto. Eu disse, não quero R$1. Joga para a prefeitura. Quem quiser estragar aí lá, estraga. Devolvia. Foi os 2 anos mais folgado que esse prefeito passou naquela época. E por que o povo hoje não tem tanto conhecimento disso, dona Maria? Por que isso na época não foi tão amplamente divulgado? Foi má vontade de alguém? O que é que aconteceu? Eu não sei, Moisés. O pessoal hoje fiscaliza mais? Por quê? O que é que Deve aconteceu ser, na né? época? Deve ser, né? Moisés, é o seguinte. Tem um ditado que diz, direito tem quem direito anda. Quem andar no caminho do Senhor, obedecendo, não tudo, porque a gente sabe que a gente é falho. Verdade. Mas quem andar no caminho, procurando andar no caminho certo, deixando aqueles caminhos escabrosos, eu acho que ele não tem medo de tempo nenhum, nem de... A mídia, melhor para você, é a sua história limpa, sem um passado cheio de tanta coisa ruim, né? Porque às vezes a gente não tem uma coisa, mas o povo joga, mas o bom é provar, né? Nós sabemos... Então, foi o que aconteceu comigo. Não chegava ninguém para fazer uma entrevista, como você viu que esse mandato depois veio, a mídia ficou mais aberta, né? Mais expansiva, a gente chegava o radialista mesmo de Carpina, o Peruca, aquele menino Francisco, entrevistava a gente. Só que nessa época não tinha isso, não. É verdade. Nessa época era uma agonia, era só uma boquinha, microfone lá na câmera, aquelas coisas ali. Certo. Entendeu? Ainda tinha um grupo de pessoas para distorcer, né? Hoje a gente não tem as fake news nas redes sociais, na época tinha os fofoqueiros, né? De plantão que fofocavam. Então, mas aí quando terminou meus 2 anos, aí lá vem, você sabe que os últimos 2 anos de um presidente é a eleição de prefeito. Aí tinha vereador. É o mais cobiçado, né? Isso, pelos teve vereador que foi para Pau d'Alho, era em Pau d'Alho ainda. Buscar, meu filho, a carta para ser afiliado. Aí cadê? E quando eu cheguei lá vem doutor Fernando Menezes com a minha. Isso aí, minha gente, coisa linda. Essa mulher tem 3 mandatos, 2 mandatos, e agora, 3º mandato sendo vereadora. Presidente de Câmara. E tá aí, ó, mesmo, o Pau d'Alho também estava um problema. Ele se aqui, ó, foi contemplada. Ele chamava a carta de euforia, né? Uma carta de euforia. Não, mas aí, vá-se embora, você pode se considerar candidata. Então isso pra mim foi muito grande, é muito grande. Riqueza pra mim, dinheiro, só se ele for ganhado com o meu suor, mas com o suor dos outros. Esse episódio, dona Maria, que a senhora tem como registro na sua história política aqui no município, que a senhora citou aí, e quem é da época, né? Lembra, e quem não é agora está tomando conhecimento, e nós estamos também trazendo a memória das pessoas que já conhecem essa história. Foi realmente um momento muito difícil que a senhora passou quando houve aquela coligação de Marcelo, né, saindo candidato a vice na chapa de Sebastião Menino, porque era totalmente opostos, né? Sebastião Menino sempre militou contra o grupo de Marcelo Lopes, que é o grupo, vamos usar um grupo masculino, o grupo da usina, né? Que tinha a liderança de seu Paulo Petribu. E ali eles se juntaram e a senhora ficou naquela situação, amargando ali a sua posição de querer ser candidata e mais travada, porque a senhora não queria fazer parte daquele movimento. E naquela época, quem trocava de partido realmente pagava um preço muito alto, né? Tanto é que o próprio Marcelo não se elegeu, né, como vice do Sebastião. Então, tivemos também esse registro aí, mas tivemos também outras passagens na sua história política, que eu me recordo muito bem, que não foram os melhores momentos, né? Com relação mesmo àquele episódio em que Felipe foi candidato a vice-prefeito
de Jackson. Aquele momento ali, me parece que a senhora também sofreu uma grande decepção. Olha, Moisés, é porque eu confio muito em Deus. Eu não estou me prevalecendo que as outras pessoas não confiem. Eu vou de acordo com a minha fé. Sim, sim. Nos momentos mais difíceis na minha vida é que porque eu digo assim a Deus: olha, meu Senhor, me torne mais forte nos momentos difíceis. Porque você sabe que no momento difícil muita gente cai no fracasso, faz besteira, né? Então, naquele momento, foi um momento muito difícil. Num momento de fraqueza, muita gente dá as costas. Não, deu as costas a muita gente. Muitas pessoas chegavam para mim: Maria, pelo amor de Deus, tu perde a eleição agora. Eu dizia: tudo eu posso no Deus que me fortalece. Vou seguir em frente. Então, foi difícil, porque ali eu estava perdendo um grande amigo, né? Que ele era um grande amigo meu, uma passagem na política muito antiga. Mas, no momento, eu não olhei ninguém aí, a não ser o povo de Lagoa. Sim. Porque eu sabia que não ia dar certo, porque a gente já tinha uma história, realmente, dos políticos que já tinham passado por aqui. Né? Aí eu caminhos opostos, né? Caminhos diferentes. Eu ainda fui a ele, eu disse: não enfrente não, deixa. Fica quieto, tu tem de que viver. Eu tenho que sair candidata, porque eu tenho meio mundo, a minha família é pequena, mas se torna grande. Eu tenho o povo lagoano com a minha família. Né? E eu vou ter que ajudar esse povo mais um pouco, porque o meu salário naquele tempo era um salário de merendeira. Né? Tu fica sem sair candidato. Quando for daqui a 4 anos, a gente lança uma chapa, eu e você. Eu já tenho feito mais do que tenho feito. Isso foi um acordo proposto pela Menino, senhora. E era para ganhar a eleição, né, nos 4 anos. Mas, você sabe, na hora do fracasso, se você não tiver muita fé em Deus, né? Aí fracassa. Aí ele botou também a raiva, porque não estava repetindo a dose dele ser candidato também, né? Que não foi avisado. Ele queria ser avisado antes. Mas hoje, depois, Moisés, foi que eu vi que realmente o grupo da bolha, eles usavam muita covardia com a gente, principalmente com o grupo que deu a mão a eles. Sim. Né? Então, foi quando eu vi a covardia que fizeram com o Marcelo. Mas mesmo assim, o covardia que fizeram não era para chegar ao termo que ele chegou. Né? Tudo bem, não acompanhei, não tive prejuízo nenhum, que foi esse mandato que eu estou lhe dizendo que foi tanto voto que eu tive que elegeu o filho do ex-prefeito, o falecido, né, o saudoso Bacão Menino. Sim. E Lamartine, na época, permita-me, Lamartine, não estou aqui falando mal de você, tenho muito medo das minhas palavras, quando eu uso, para não ficar desmetrificada. Eu não estou falando, eu estou dizendo realmente o que aconteceu. Aí foi quando... A questão do quociente eleitoral que a senhora ali Lamartine perdia a eleição. Sim. Né? Mesmo com a eleição do pai dele, mas por conta que eu tive muito voto, os votos completou a legenda dele, né? O quociente eleitoral, certo. Se tornou fácil. É trabalho perdido a oposição fazer nó. Porque todo nó que eles fazem, eu sei desatar. Certo. Agora, a senhora sempre esteve, vamos colocar aqui uma linguagem bem atualizada, a senhora sempre esteve bem na fita, vamos dizer assim, né? E a senhora estava bem na fita nessa campanha agora. Agora a gente já está chegando mais para cá, porque o tempo não vai dar para a gente ir espichando, isso. Né? Agora vamos falar mais para cá. A senhora estava bem na fita, o pessoal, quando na formação do grupo, né? A sua presença foi muito comemorada, né? Depois daquele episódio veio o falecimento de Pedro, que foi uma pessoa muito importante na história política de Lagoa de Itaenga, né? A gente tem que reconhecer. Isso aqui eu quero logo responder aquelas pessoas que dizem assim: mas Moisés nem votava em Pedro e agora está dizendo que ele foi importante. Foi importante, ele teve uma grande importância na política de Lagoa de Itaenga. Quer ser bom, morra? Não é isso não. Eu estou reconhecendo a importância dele, né? Na história política de Lagoa de Itaenga, né? Porque atrair pessoas com a liderança como Dona Maria mesmo, na época, né? E ele juntou um grupo muito forte. Faltou um pouco de organização e quem sabe até um apoio financeiro para que ele pudesse mais ou menos isso. Disputar no valendo mesmo. E a senhora foi candidata a vice de Pedro e teve uma expressiva votação, não é, com ele na chapa majoritária. Então a senhora estava muito bem para se eleger vereadora agora no grupo de Dimas, do atual prefeito. O que foi que aconteceu, Dona Maria? Primeiro que aconteceu é isso que eu te digo. Não cai uma folha da árvore a Deus não querer. Ali, Moisés, com a sabedoria que eu tenho, graças a Deus, mediante ao poder do meu Deus, né, que sempre me fortalece, como fortalece todos nós,
e todos que estão me escutando. Eu dizer a você que eu tinha em mim que eu ganhava a eleição, não tinha. Não é parada? Pois não. Sim, É, vamos lá. porque ali eu pedi a Deus, quando Pedro morreu, que Deus o tenha lá, falecido Pedro, eu achava que a gente ia seguir uma chapa, mas que não ia até o fim. Mesmo Pedro vivo. Porque eu via que ia sair 3 candidatos em Itanhenga e a gente não ia ter o êxito de se eleger. Sei. Então a senhora já não acreditava mais Não. em repetir a sua candidatura vice. Ali eu estava certa para sair como candidata a vereadora. Sim, sim. Né? Vai, Deus convidou Pedro e levou. Era dele, somos dele, né? Estamos aqui passando uma passagem, Deus levou Pedro. Aí eu fiquei, meu Deus, e agora? Mas o que foi que eu botei na cabeça? Como eu fui a candidata a vice, e eu sei que ninguém vai querer enfrentar, e ter a mentalidade que eu estou tendo em política, eu vou ficar com o grupo, né? Apacentando minhas ovelhas, e para isso, graças a Deus, eu me sinto uma pastora de ovelha, que o bom pastor cuida das ovelhas, né? Sim, sim. Então eu digo, vou ficar com o meu rebanho de ovelha, e quando for, né, no decorrer, que faltava 1 mês, 1 ano e 3 meses, aí a gente se reúne com Dimas. Mas não vai deixar mais o povo Lagoa-Tenga sofrer. A situação que estava naquela época era triste. Quer dizer que essa sua colocação já desfaz aquele comentário, né? De que a senhora não foi eleita porque estava no Já Ganhou. A senhora, tem gente que comenta que a senhora acreditava tanto na vitória para a vereadora que não se entregou mais na campanha, não se intensificou mais. Dimas tinha a pesquisa, como também o adversário tinha. Sim, sim. E gente de lá, junto do adversário, dizia a mim assim, Maria, tu tá eleita. Porque lá, né, o povo de lá, tudinho dizia assim, aquela triste ganha. Não tem como não ganhar. Sim. Só que toda vez que me diziam isso, eu tinha feito um pedido a Deus. Que ele me deixasse eu sem ganhar, mas elegesse meu candidato O prefeito. a prefeito, que era o Dimas. Você entendeu? Sim, sim. Tinha feito isso. E eu acreditava que Deus tinha ouvido o meu clamor. Né? Pedi a ele, fiquei no Salmo 40. Né? No Salmo 40, Esperar porque com todo mundo paciência. sabe que tem esse salmo na Bíblia, né? Então, quando chegou ao ponto, eu não esperei Dimas me convidar. Eu disse a Dimas, eu quero ficar no teu grupo. Eu poderia ter voltado e levado uma proposta esfarrapada para o povo, minha gente. Não tive com quem ficar no grupo que já fui. Mas lá foi uma comida que foi para o prato, certo? Como eu sempre disse. E depois eu vi que não tinha mais futuro, quebrei o prato, joguei os cacos no mato. A senhora ficou abalada, dona Maria, em não ter se elegido outra vez? pra Misericórdia, eu tive mais amor, eu fiquei com mais amor ainda do povo lagotense, sabe por quê? Porque Deus, ele não falha. E se eu pedir a ele que eu queria ver o meu prefeito sendo prefeito, mesmo que eu não fosse vereador, o que foi que Deus fez nessa hora? Mulher, tu fosse tão correta, mesmo como pecadora, mas tu sempre tem me obedecido, tu tem orado, tu tem sempre reconhecido que eu sou teu Deus e sou o Deus verdadeiro. E eu não posso falhar com o que tu me E pediu. se a senhora estivesse hoje na Câmara, eleita vereadora, no grupo de Dimas, né? Como é que a senhora estava se conduzindo hoje? Moisés. A senhora faria parte daquelas pessoas que estão ainda, vamos dizer assim, meio copo cheio, copo vazio? Como é que a senhora estaria se conduzindo? A senhora que sempre foi tão combativa. Qual é a sua visão? Qual é a visão que a senhora tem da gestão do prefeito? A visão que eu tenho da gestão do prefeito é que até aqui eu acho que está indo bem. A gente tem muita coisa a falar para o povo, explicar ao povo. Se a senhora tivesse sido eleita, então a senhora estaria lá na tribuna Em da uma Câmara? sala de aula, vai muito aluno, por muito que tenha aluno na sala de aula, mas sempre tem um professor que convence melhor os alunos, né? Sim. Aí você já estudou também, aí, tal professor, ele explica, viu?
ele é o fera. Eu gosto das aulas dele. Mas já tem, né, aluno que diz assim, não gosto, eu gosto mais de fulano, que explica menos, escreve menos. Não é isso? Sim. Se eu tivesse na Câmara, não estou... Meus amigos da Câmara de Lagoa de Itaenga, estou satisfeita com vocês ter ganho. Não tenho, Moisés, nenhum restringimento, constrangimento, porque não ganhei. Eu peço a Deus por ele, eu oro a Deus pelo todo o nosso, né, o nosso grupo político e pelos vereadores. Mas é o seguinte, Moisés, a dinâmica de discurso não é para todo mundo. E você sabe disso. Verdade. Você hoje é um radialista, um locutor que você, aonde chegar, Moisés Lins. Nada, essas coisas. Né? Não. Mas é a verdade, você já passou por muita rádio por aí afora. Mas vamos embora. E sua história ficou pela sua dinâmica de voz, entendeu? De falância. Quer ver, o cara tem voz, mas não fala, mas não sabe dizer. E você foi um radialista que deixou sua história sempre onde passou. Mas vamos chamar Mas para cá. se hoje, vamos supor assim, se hoje, se assim, olha, tem 5 pessoas que não estão se adaptando bem, ou 6, ou 7, ou 9, ou 10, não está se adaptando bem, e tem que ser um locutor. Se ele lhe escutar várias vezes, ele vai acompanhar. Né? Então, foi o problema da Câmara, está sendo, E eu tô- que nem todos eles têm uma dinâmica de chegar lá e... Às vezes, Pedro fazia e dava aquele batido, sempre tinha gente que não gostava e outro gosta. O problema hoje da Câmara é esse. É que os meninos que entraram para ser vereador, eles não têm. Você vê o irmão Jota, permita-me, irmão Jota, o discurso dele já é mais... Já tem uns ali que ele não tem esse discurso. Mas o que eu peço aos colegas é que um vá acompanhando o outro. Se eu falei e eu disse isso, se outro vai lá falar, ele já tem um assunto para debater, entendeu? Se eu tivesse ali, Moisés, a oposição já tinha escalado. Sim. Porque ele não tem o que falar ali dentro. Ô, vereadora, olha, foi Ali é só elogio. olha, foi a senhora que puxou para esse caminho aí, né? Pode falar, me pergunta. Esse não é o meu entendimento, né? A senhora pode até, né, ter o seu entendimento, a senhora colocou, a senhora tem um livre direito de expressão, né? Eu reconheço, né? A senhora, né, verdadeiramente Agora fala a que linguagem. dá para falar mais. Fala a linguagem do povo, falar mais. mas vamos aqui, num pai bola, a saúde esteve melhor do que está hoje? Num pai bola, a saúde estava melhor do que está hoje? A senhora escuta o povo. Moisés, é muito difícil essa pergunta, mas Não. na realidade, a gente tem que dizer a verdade para o povão, né? Não é? Olha, o prefeito, o trabalho do prefeito já faz com que o vereador tenha vez e voz, entendeu? Sim. Porque a administração hoje, para que era antes, misericórdia. Certo, então vamos falar de coisa boa. Vamos falar de coisa boa. A senhora trouxe ali, como sempre a senhora faz aqui, né? Uma lembrança, né? Dona Maria é a mulher do Dia das Mães, do Dia dos Pais, Dia dos Avós, Dia dos Tios, né? É aquelas coisas que prendem o povão, né? Que faz o povão se juntar, se congregar, comemorar, celebrar. E Dona Maria tá ali cheia de presentes. Para quem são esses presentes, Dona Maria? Olha, o povo de Lagoa Teca já me conhece, toda vez que eu venho no rádio, não Sim. toda, né? Porque Sim. pode acontecer de um dia eu vir e não trazer. Mas sempre eu venho em datas comemorativas. Sim. Queria muito hoje eu trazer para esse rádio, cada um pai de Lagoa de Itaenga, que ele merece mais do que isso, um brinde. E interessante que a embalagem, né, do brinde está da cor da camisa de Del, né? Del que é prima ainda da Dona Maria, que está aqui acompanhando, Del Ricardo. Pois não, vá, Dona Maria. Sim, sim. Aí, então, gente, eu trouxe aqui uns brindes, não são muitos, e não são tão, nem é ouro nem é prata, mas para minha boa vontade se torna isso aí. Então, quem for a pessoa que tiver o direito de ganhar um desses brindes, saiba, foi de coração, gostaria que fosse melhor, mas quem sabe mais na frente vem melhor, né? Deus é quem sabe. Dona Maria disse que Del tem um recado, Del? Sim, diga aí. Boa tarde, Moisés. Diga. Boa tarde a todos os ouvintes da Itaenga FM, né? Quero aqui mandar um abraço a toda a população do Lagoa de Itaenga. No tocante, Moisés, eu estava analisando você aí falando na questão de saúde, né? Eu não estou hoje a entrevistada é minha prima e suplente de vereadora Maria Anunciada, mas no tocante da saúde parece que você adivinhou. Eu coloquei uma ressalva aqui. Muitas pessoas aí, umas pessoas de outro grupo,
que infelizmente não tem a autocapacidade, não tem o conhecimento, não sabe elogiar o trabalho que o nosso prefeito Dimas Natanael e o nosso vice-prefeito Estênio, com toda a equipe de saúde, está fazendo, aí ficam inventando mentirinha, picuinha, mas eu quero falar para essas pessoas que Del Ricardo sempre está nos prédios públicos, fiscalizando, e principalmente ali no hospital municipal do Lagoa de Itaenga, ali, na unidade mista. Del Ricardo é muito amigo do diretor Fausto, que eu quero mandar até um abraço para ele. E eu fiz várias fiscalizações ali, aonde o hospital está, eu não vou dizer 100%, porque nada é 100%, mas o hospital, a saúde de Lagoa de Itaenga, hoje, graças a Deus, saiu da UTI, no governo Dimas. Aí eu quero dizer, enfatizar aqui, que todos os munícipes de Lagoa de Itaenga podem ir ali ao hospital de Lagoa de Itaenga, que será bem atendido, será respeitado, porque os funcionários são competentes. Pronto, entendeu? Minha gente. Tá então, aí o depoimento de Del. Para as pessoas não. Para as pessoas do grupo aí da banha, não está tentando denegrir. Então a gente tem aquela dignidade e aquele respeito pelos munícipes de Lagoa de Itaenga. Então, eu gostaria de solicitar ao presidente da rádio, meu amigo Manuel Antônio, mais uma hora de programa. Mas Manuel vai precisar, né, de fazer o programa dele daqui a pouco, viu, Del? Eu quero agradecer, viu, a sua participação. É porque a gente realmente, né, o tempo encurtou aqui. Vereadora, muito obrigado. Né? Se eu não perguntei aquilo que a senhora gostaria de expressar aqui ao povo, mas a senhora, de certa forma, com a sua sabedoria, a senhora não só contou a sua biografia política, como também, né, reviveu aqui momentos de alegrias, momentos prazerosos, de tristeza, não é? A gente fez aqui alguns equívocos, né, de algumas pessoas, que às vezes até não é nem por maldade, né, é por falta de entendimento mesmo, né? Quer dizer que você entrou em campo e não ganhou porque achou que já estava ganho, isso não existe, né? Principalmente no campo político, né, vereadora? Moisés, eu fiz uma campanha, Dimas sabe disso. Às vezes eu chegava e dizia, você está eleita, dona Maria. Eu dizia, meu filho, eu estou correndo atrás de votos. Mas eu fiz uma campanha, porque eu sabia onde estava 6.000 e poucos votos, mais ou menos uma parte desses votos. Eu sabia onde estava, foi o que eu obtive na campanha junto com o Pedro. Sei. Bati de porta em porta, Moisés, arranquei até as veias do pé. Então vamos deixar marcado, dona Maria, para a gente voltar aqui uma outra oportunidade, porque agora meu tempo acabou. Tá então certo? Vou ficar devendo ao povo Lagoa de Itaenga essa resposta. Na outra semana, Moisés, se você tiver uma quarta-feira disponível, tranquilo. outro dia, eu venho. Tranquilo, que eu ainda tenho muita coisa para falar, sim. que ficou aqui. E o povo Lagoa de Itaenga precisa e merece, né, do nosso apoio, nosso incentivo. E o que eu quero dizer ao povo agora, o povo da zona rural, meu abraço. Povo que trabalha no hospital, povo da saúde, dos PSF, de todos os órgãos da saúde, eu mando um abraço para vocês e estou muito satisfeita, porque enquanto tem tanta crítica, mas tem mais elogio. Isso é o que é importante. E a nossa conversa foi boa, não foi, E para o meu prefeito, o nosso prefeito Lagoa de Itaenga, Dimas Natanael, sua esposa, essa mulher dinâmica, eu estou mandando um abraço para Elisa Siqueira, em nome de toda a mulher itaenguense, para o Dimas Natanael, em nome de todo cidadão do campo, da cidade, e vou ficar devendo a vocês. E outro dia eu volto. Tá aqui os brindes para ser sorteado para vocês aí nos programas, viu, Júlio? O tempo acabou. Trouxe 11 brindes para ser sorteado no programa. Dona Maria, quando vem aqui, é assim, traz presente, traz boa conversa, traz informação, traz prestação de serviço. Minha gente, o presidente tá chegando. Vamos embora. Tchau, pessoal. Até quarta. Cheio no coração. CYX 824, Rádio Comunitária Itaenga.